Olá, gente. Eu me chamo Nádia, sou professora do EJA, módulo 2, e o meu sinal é esse aqui. E temos Midian para fazer aí a nossa tradução em Libras, né? Para que essa aula fique melhor, com certeza, né? Seja bem-vinda, Midian. Nós vamos ver reconhecimento de figuras por eixos de simetria. Eita! E aí, professor, o que será eixo de simetria? Vocês vão perceber que é uma coisa bem simples. Olha só, essa aula vai estar no YouTube, assim que terminar, e eu tenho uma frase interessante que eu trouxe para vocês. Olha só. Os tolos se multiplicam quando os sábios ficam em silêncio. É de Nelson Mandela. Ou seja, os sábios sempre são mais silenciosos, pessoal. Então pensem nisso. Na hora de estar num grupo, seja mais silencioso, sabe? Mais criterioso, observe mais. Então, vai ser bem melhor para você. Você vai se sentir bem melhor. Sábios ficam em silêncio, tá? Olha só. Então, eixo de simetria. O que é um eixo de simetria? Né? Eixo de simetria é uma linha, né? Tá aí, ó, no quadro para vocês, aí no slide. Então, é a distância ao eixo de simetria. Isso aí. Eixo de simetria é essa linha, né? Que ela divide aí e que um lado fica semelhante ao outro. Perceberam? Então, isso aí é o eixo de simetria, tá? E aí a gente vai ver mais isso aqui, ó. Aí, um eixo de simetria, de reflexão. Ou seja, é como se existisse um espelho aí, onde essa imagem da letra é refletida, né? Quando a gente fala de simetria de reflexão, é exatamente o reflexo do F ao outro lado, certo? Ou seja, é como se fosse um espelho. Então, se está espelhado e você se reflete, você também está no espelho, né? Concorda? Então, é como se o espelho fosse aí um eixo de simetria para a gente se ver, tá? Então, aí eu tenho esse outro eixo, olha só, também com a letra F, né? E aí você percebe que esse eixo de simetria que está aí, ele faz exatamente, ó, um ângulo de 180 graus, né? E o F está exatamente no mesmo sentido que está o outro, né? Só que um para cima e outro para baixo. Eles são do mesmo tamanho. Eles estão sendo refletidos, né? Então, olha só. Vê que interessante. Percebem? Quando eu passo esse eixo aí, eu estou passando esse eixo aí exatamente no rio, na água, né? E você vai ser refletido exatamente na água. Isso a gente vê, né? Olha, percebem? E perceberam que forma um coraçãozinho ali no meio? Olha que interessante. E você vê que eles estão aí exatamente sendo refletidos na água. Um eixo de simetria, né? Um eixo de simetria de reflexão. Percebem? E esse aqui, o que é que vocês me dizem? Olha, que simetria de reflexão essa, né? Então, a gente estava aqui conversando. E se isso aí fosse no nosso rosto? Já perceberam? Então, um eixo de simetria, nós teríamos exatamente o reflexo do nosso rosto do outro lado, né? Só que eles são semelhantes, não é? Então, o nosso olho é semelhante ao outro, né? A parte do nosso nariz é semelhante, a nossa orelha é semelhante, certo? Então, se a gente traçar um eixo de simetria, né, a gente vai ter um reflexo de semelhança, ó,
Um é semelhante ao outro. Tá vendo aí o eixo? Agora vamos ver aqui. Olha só. Então, quando a gente trata de figura geométrica, a gente trata praticamente da mesma medida, da mesma forma, né? Porque se você perceber aí, esse triângulo que está na parte superior, ele é igual à parte inferior. Ele vai ocupar o mesmo espaço que está embaixo na malha quadriculada, né? E o outro a mesma situação, tá? Ele só está no sentido invertido, né? Ele estava em pé, né, na outra malha, e ele está deitado. Então, mas ele é o mesmo tamanho. Ele vai ocupar o mesmo espaço da malha quadriculada, certo? E aí tem mais esse aqui, ó, que é bem interessante. Você vai perceber que eles também têm a mesma medida. E aquilo ali é o eixo de simetria, tá? Que está fazendo com que eles sejam refletidos, né? E aí nós temos agora, né, esse losango, onde você vai encontrar aí dentro duas figuras bem conhecidas. Ou seja, se você divide esse losango ao meio, com o eixo de simetria, né? Se você traçar esse eixo de simetria, você vai perceber que você vai formar duas figuras, certo? Em qualquer posição que você traçar esse eixo. Então vamos ver, olha só. Eu tracei esse eixo assim, e aí você percebe que com esse eixo traçado, você tem dois triângulos, não é isso? Você tem dois triângulos. E aí, você vai perceber, no novo slide, você vai perceber que você tem, quando traça esse eixo, você transforma isso em duas figuras, né? Então, vamos lá para o novo. Olha só. Eu tenho dois triângulos, percebem? E agora, se eu fizer esse traçado de forma diferente, olha só, eu também vou ter dois triângulos, percebeu? Então, eu traço esse eixo e faço duas figuras. Eu construo duas figuras quando eu traço o eixo, né? Ou seja, elas são idênticas, né? Elas são idênticas, ou seja, é como se uma estivesse refletindo a outra, tá certo? Então, tenho aqui as duas figuras, certo? Então, agora a gente vai praticar aqui. Olha, no seu caderno quadriculado, né, que você recebeu lá no início do ano, trace o eixo de simetria e desenhe um triângulo e o seu simétrico. Ou seja, você vai desenhar esse triângulo que está aí, da forma que ele está, esses pontinhos nessa malha quadriculada, e você vai traçar esses segmentos, né? Então, você vai construir o triângulo. E aí, você vai construir um triângulo semelhante, né, do outro lado, que é o triângulo simétrico a ele, tá? Olha só. Então, vamos lá. Você está percebendo ali que você tem um 2, né? E cá você também tem um 2, certo? E aí você tem um 2 e você traça um ponto, certo? E aí vamos lá agora traçar o outro ponto. Para a gente traçar esse segundo ponto, olha, você viu que ele fica lá no quadriculado 7, né? Então, você vai traçando e lá no quadriculado 7, no finalzinho do quadriculado, você traça o outro ponto. E vamos lá. Temos agora o primeiro lado do triângulo. Perceberam? Vamos ao segundo lado. Embaixo eu tenho
1, 2, 3, 4 e 5. E aí tem o ponto. O ponto onde vou marcar, ou seja, o vértice, onde vou marcar o segundo lado do triângulo. Olha só. O segundo lado do triângulo vai ser traçado agora. E agora eu já tenho como traçar o terceiro lado do triângulo. Perceberam isso? Então, eu tenho os 3 pontos marcados na malha e posso exatamente fazer o simétrico do triângulo que já estava construído. Ok? Então, eu tenho ali agora como traçar o terceiro lado do triângulo. E a gente vai fazer isso agora. Olha, então, esse triângulo está exatamente idêntico ao outro, né? Ou seja, ele é o reflexo, o simétrico do outro triângulo. Perceberam? Então, vamos lá. Olha, idênticos. Você vai perceber que eles têm a mesma medida. Eles foram traçados da mesma forma. E agora eu tenho um quadrado. E eu quero que você desenhe o seu simétrico. Vamos ver? Olha só. O quadrado, olha o ponto, exatamente ali no eixo, tá? E dali daquele ponto do eixo, eu vou contar quantos quadradinhos e vou traçar o primeiro lado do quadrado. Olha, eu tenho ali em cima 1, 2, 3, 4, tá? E do outro lado também, para saber onde é aquele vértice. Aí eu traço aquele vértice, já tenho como traçar o primeiro lado do quadrado, não é? Ou seja, ele vai pegar ali do eixo até ali o número 4. Então, vamos ver? Olha só, traçado o primeiro lado. E agora a gente vai para o segundo vértice, né? O segundo vértice, para poder traçarmos o segundo lado. Então, traçamos ali, olha, no 4, o segundo vértice, e vamos ao segundo lado. Ok? Temos mais 2 lados para poder fechar o quadrado. Ok? Olha só. Então, vamos colocar essa numeração aí para poder a gente saber onde está o outro vértice. Então, o outro vértice está ali, ó, no 8. E a gente precisa só desse vértice para traçar os 2 lados do quadrado. Concordam? Então, olha só. Primeiro lado, né? E agora o segundo lado. Perceberam que o eixo de simetria, né? Que é esse eixo pretinho aí, ele está exatamente separando um simétrico do outro, o eixo. Perceberam? Então, eu só preciso ter o cuidado de fazer esse controle da numeração, porque eu preciso saber quantos quadradinhos tem para um lado e para o outro, para poder marcar os pontos e fazer os lados, certo? Olha só. Então, estão aí perfeitos. E aí nós vimos isso aí, olha. Vimos os triângulos, né? Vimos aquela coruja lá, tá certo? E aí nós vimos essa simetria toda. Ok? E aí, gente? Complicado? Simetria? Eixo simétrico ficou claro para vocês? Então, geralmente se usa o eixo de simetria de reflexão, ou seja, um é o reflexo do outro, tá? É como se fosse um espelho, que está assim, refletindo, ok? Gente, foi um prazer estar com vocês e eu espero contar com vocês na próxima aula, tá? Deixem o seu recadinho lá no chat. Um abraço, tchau, tchau.